Pessoal, mais uma vez, cá estamos. Auri, Maria Cecília, Ana Paula, muito obrigada. Eu acho que foi uma discussão muito interessante e vocês tocaram num ponto que me chama bastante atenção. A necessidade de trabalharmos não só as questões da amorosidade, mas eu penso que para que possamos trabalhar essas questões, a gente precise de comunicação. E é justamente isso que eu trouxe para que nós tenhamos aqui o nosso almoço. Nesse horário, eu tenho certeza, está todo mundo pegando um cafezinho, né? Uma aguinha, lambiscando uma bolachinha. Então, por favor, vamos juntos aqui, porque é o seguinte, quando trabalhamos a amorosidade, trabalhamos também as questões de comunicação que nos remetem a essa amorosidade. E aí eu pergunto, como vão as questões de comunicação? Né? Quando a gente fala de comunicação, o sentido da palavra comunicação é algo muito amplo. Né? Eu posso falar da comunicação midiática através da internet, jornalismo, redes sociais. Eu falo da comunicação literária, falo da comunicação né, do dia a dia, da coloquial. Posso falar de idiomas, porque são as bases comunicantes pelas quais nós nos entendemos. Porém, eu trouxe aqui para vocês hoje uma comunicação que eu gosto demais, respeito muito, entendo que seja uma comunicação facilitadora dos processos de aprendizagem. Eu trouxe o teatro. Mais especificamente dentro do teatro, a questão da contação de histórias. Nós estamos trabalhando com um público, né? Os nossos alunos, eu até me sinto um pouco constrangida em usar a palavra público para os nossos alunos, eles são muito mais do que isso. Eu acho que eles fazem parte do educador, eles estão em nós, assim como nós estamos neles. Mas apenas para uma contextualização bastante teórica, eles são o nosso público. E que tipo de público? São crianças, jovens, que estão dentro daquilo que nós entendemos que seja comunicação hoje. Então eu vejo que nós ampliamos as redes sociais cada vez mais, nós temos uma velocidade incrível nessas redes sociais, porém, a base da comunicação não está sendo respeitada. Nós desenvolvemos um aspecto da comunicação, que é o tecnológico. E, graças a ele, estamos aqui. Que bom! Palmas! Porém, existe um outro. É aquele que facilita o nosso entendimento, facilita o nosso diálogo, facilita a nossa compreensão, a nossa aceitação daquilo que não podemos modificar, facilita o nosso convívio de uma maneira geral. E para isso, eu trago aqui para vocês um pouquinho do que seja a contação de histórias. É claro que vocês se lembram que há muitos anos, inclusive muitos programas de televisão dos anos 70 e 80, eles foram baseados na contação de histórias, né? Porque como a gente imagina que seja a base comunicante da sociedade, nem sempre foi assim. O homem, inicialmente, inclusive nos processos educacionais, eles repassavam aquilo que sabiam através da oralidade. As narrativas, elas sempre estiveram presentes em todas as famílias, em todas as culturas. Porém, ela tem perdido um pouco de espaço por conta mesmo do desenvolvimento tecnológico. Mas aí eu pergunto a nós, professores e educadores, como é que nós temos conduzido esse processo de narrativa com os nossos alunos? Eu faço a minha aula e vai muito bem, obrigado. A aula padrão? E as narrativas? E os sonhos? E as histórias? Veja, isso é muito importante porque quando a gente fala de histórias, a gente está falando do imaginário. O próprio Einstein dizia que a imaginação é mais importante que o conhecimento. E às vezes eu concordo com ele, sim, né? Porque quando a gente deixa de imaginar, a gente perde o processo criativo. E a partir do momento que a gente perde o processo criativo,
muitas coisas vão por água abaixo, principalmente o nosso convívio, o nosso contato com os nossos alunos. Então, trabalhar um pouco essa capacidade para as narrativas, para a contação de histórias, é mais do que uma necessidade, eu diria. É fundamental para que a gente possa continuar tendo esse contato, né? Valorizando de forma primorosa o convívio que nós temos com os nossos alunos. Então, vamos começar de uma maneira bem prática, né? O que é que nós utilizamos basicamente em um processo de narrativa? Quando eu falo um processo de narrativa, isso pode ser de uma história verídica, uma história inventada, uma história comentada e criada naquele momento, inventada por outros ou por nós mesmos. O importante é que algumas coisas sejam observadas. Então, eu vou trabalhar aqui algumas técnicas específicas dessas narrativas, que vocês, por certo, hão de pensar um pouquinho e acoplar ao próprio jeito de cada um. Cada um de nós tem, né, um talento próprio para poder desenvolver as suas próprias narrativas. Como professores e educadores, a gente sabe muito bem disso. Né? Quem está em sala de aula constantemente, ou em grupos de alunos, ou em grupos de operacionalização, de alguma forma de comunicação, acaba descobrindo o seu próprio jeito narrativo. Porém, eu gostaria de trocar algumas ideias aqui com vocês, para que vocês se atentem para esses detalhes. E o primeiro deles, eu acredito que seja um dos mais importantes, que é o olhar. Quando eu falo com alguém, eu devo olhar para essa pessoa. Muita gente exerce a sua narrativa. Eu quero que vocês deem um desconto a mim, por favor. Nós estamos online. Então, eu tenho a minha imagem aqui focada na tela e vocês me olhando através dessa câmera. Então, deem um desconto, por favor. Quando estamos de forma interpessoal, nós não temos a câmera, nós temos as pessoas. Então, vamos entender e começar pela questão do olhar. O olhar é fundamental. Os poetas dizem que os olhos são espelhos da alma, e é uma grande verdade. Quando nós olhamos, nós temos algumas circunstâncias acontecendo ali. Em primeiro lugar, nós estamos nos colocando, estamos nos mostrando, estamos evidenciando quem somos através do nosso olhar. Mais do que isso, nós estamos também, através de quem somos, dando atenção para aqueles que são e que estão ali junto conosco. Então, o olhar, ele é o primeiro foco de estabelecimento de um contato inicial. E pelo olhar nós podemos muitas coisas, vocês sabem disso. Pelo olhar nós conseguimos sorrir, nós conseguimos mostrar o nosso descontentamento, o nosso medo, os nossos anseios, os nossos receios, a nossa revolta e também o nosso amor. Então, olhar sempre nos olhos dos outros, buscando atentamente quem é o outro para a identificação de quem eu seja e me mostrando através do olhar do outro, neste entrelaçamento de olhares, isso é fundamental. E eu digo isso, pessoal, para evitar justamente aquele tipo de olhar evasivo, fugidio. As pessoas, quando falam, olham para cima, olham para baixo, olham para os lados, o tempo todo se remetem, né? O tempo todo remetem o seu olhar a algum texto em que esteja buscando a informação, esteja lendo. Entretanto, quando contamos uma história, é fundamental que o nosso olhar esteja atento no olhar do outro. Isso faz parte. E este é o primeiro tópico. O segundo tópico, eu diria, nessa ordem, porque o olhar é o primeiro, seja justamente o sorriso. E nós não precisamos sorrir com a boca. Nós sorrimos com a assertividade que exacerbamos através do olhar.
A boca é secundária, o rosto, né, e as chamadas bochechas são secundárias no processo do sorriso. Eu vou contar uma coisa para vocês. O sorriso mais bonito que eu já vi em toda a minha vida, eu tive essa oportunidade, eu vivenciei isso, foi de um rapaz, um senhor já. Ele devia de ter por volta dos seus 50 anos. Ele era um morador de rua e ele não tinha um único dente na boca. Não tinha. Eu fazia parte de um grupo naquela época e nós estávamos ali, né, em um atendimento com esses moradores de rua da cidade de Campinas, no centro de Campinas, e nós levávamos um pouco de comida, cobertores, roupas, enfim. E quando eu parei ali para entregar algumas coisas para ele me agradeceu e ele sorriu. E ele sorriu sem um único dente na boca. E foi o sorriso mais lindo que eu já vi. Porque ele sorriu com os olhos, em primeiro lugar, e depois sim com a boca. Às vezes a gente se preocupa tanto, não é? Com uma dentição perfeita. Veja, eu não discuto aqui os casos da saúde bucal, não falo disso. Eu falo da emoção, eu falo da comunicação advinda de um sorriso. Então, é claro que muitas vezes as nossas falhas estéticas, eu vou colocar entre grandes parênteses aqui, aquilo que entendemos como falha estética, né? Depende muito da cultura, depende da circunstância, da situação onde estejamos, mas as possíveis falhas estéticas, vou colocar entre grandes aspas, elas nada representam quando estamos no processo do sorriso, quando estamos nos doando através do sorriso. Porque antes, como eu já disse e vou me repetir, a gente sorriu com os olhos e depois a gente sorriu com a boca. Então, se temos falhas dentárias, se a nossa boca está torta, se com isso nós enrugamos o canto do rosto, apareceram rugas ao redor dos olhos, meu Deus, que importância tem isso diante do sorriso? O ato de sorrir não é muito maior do que tudo isso? Aquilo que você transborda pelo olhar e pelo sorriso não vai muito além das preocupações estéticas que possamos ter? Mais ainda, das preocupações estéticas que possamos ter em relação ao julgamento que os outros farão em relação à nossa própria aparência? Então não é isso que conta. O que conta efetivamente é a maneira como nos doamos. Falávamos de amor. E eis aí um grande ponto de doação. Eu diria que nessa escala toda, o terceiro item e fundamental são as mãos. Mas as mãos fazem parte desse processo narrativo? Sim, claro, porque pelas mãos eu posso executar muitas coisas que fazem parte dessa narrativa. Eu não me refiro apenas à condição mímica, né? Muita gente diz, eu não tenho habilidade para mímica. Não, eu não conheço mímica a fundo, não, de forma alguma. Eu também não falo em libras, de maneira alguma. Mas eu entendo que pelas mãos nós possamos nos comunicar muito bem. Nós possamos expor mais de perto essa comunicação. Dizem que um dos povos que mais gesticula né, são os italianos. Os italianos, de uma forma geral, eu diria que os latinos, mas os italianos, de uma forma geral, gesticulam muito. Será que é por isso que, muitas vezes, a comunicação é vista de uma outra maneira por esse lado? Vamos tentar entender aqui comigo o seguinte. Quando eu gesticulo, eu consigo deixar claro, através da forma que as minhas mãos vão identificando por aquilo que eu esteja dizendo, parte do meu discurso. Por exemplo,
Se eu digo que algo era extremamente gigantesco, eu abro. Se eu digo que algo era muito pequeno, ínfimo, bastante singular, eu diminuo. Se eu utilizo essas mãos e acoplo ao meu quarto elemento, que é a voz, eu posso ter o seguinte processo narrativo. Era um gigante esplendoroso, lindo, magnífico, imenso. Era um duende muito pequeno, minúsculo, que habitava ali o caule de uma pequena flor. Então, eu me fiz presente na narrativa com o meu corpo. A minha voz acompanhou a minha gesticulação para que eu pudesse ter essa narrativa um pouco mais imaginativa. Então, quem ouve, imagina um gigante, fantástico, imenso. E quem ouve, imagina o meu duende, algo, um gnomo muito pequenininho, minúsculo, habitando o caule de uma flor. Ou seja, pela voz e pelas mãos, eu consigo muita coisa. E a voz, meus queridos, a voz eu diria que é um capítulo à parte dessa nossa conversa aqui. Por quê? Existem vozes e vozes. Às vezes, um educador ou um professor, ele tem um pouco de dificuldade de trabalhar o seu contexto vocal. De que maneira? Ele entende que, ao falar, ele deva ser monocórdico. O que é isso? Ele vai naquela toada no mesmo tom, ele coloca pontos e vírgulas só quando há necessidade, ele não exclama, ele não pontua. Quando pontua é pela obrigatoriedade do idioma, seguindo o padrão. Oi? Oi? Como é que é isso? Não! Sim, é importante o padrão, a determinação, eu entendo, claro, eu nem vou entrar aqui na seara dos conteúdos programáticos diversos. Porém, quando a gente dá um colorido especial, e a voz pode ajudar nisso, a gente vai trabalhar uma coisa chamada entonação. O que é a entonação? É justamente quando você sobe o volume ou desce, mas sobe de uma forma um pouco mais impactante e desce de uma forma um pouco mais terna. A pontuação é a mesma coisa. Quando eu pergunto algo, eu devo pontuar este algo que esteja sendo perguntado. Por exemplo, eu pergunto: todos aqui gostam de sorvete de chocolate? É uma pergunta. Eu posso completar com o meu rosto, por exemplo, e as minhas mãos. Então vejam, todos aqui gostam de sorvete de chocolate? É diferente do que todos aqui gostam de sorvete de chocolate? Todos aqui gostam de sorvete de chocolate? Então eu estou quase que propondo o fato de que um sorvete de chocolate seja muito bom. Ou então, eu não vou criar aqui a predisposição de uma imposição. Não, mas digamos, todos aqui vão tomar sorvete após o almoço? Se sim, de que sabores vocês vão tomar esse sorvete? Morango, chocolate, doce de leite? Que delícia! Se essa fosse uma narrativa na qual eu estivesse aqui descrevendo uma sobremesa após um almoço, nós já estaríamos teatralizando. Então vamos recuperar olhar, sorriso, mãos, voz e o meu corpo como um todo. Quando a gente fala de linguagem corporal, muitas pessoas
tendem a compreender que linguagem corporal seja aquilo que aconteça do pescoço para baixo. O mesmo vale para dança. Ah, fulano dança. Dança como? Eu já vi muita gente executando passos precisos de dança, uma coreografia perfeitamente bem acoplada à música, ao ritmo, dentro daquilo que foi planejado. No entanto, não passa emoção. Por onde é que essa emoção será passada? Não é pela precisão dos passos, nem pelo ritmo acertado. Não, é muito mais do que isso. Eu tive um professor de artes cênicas que me dizia o seguinte: nós, quando dançamos, porque, como vocês sabem, o teatro também considera a dança como parte integrante de seus conhecimentos. E ele me dizia o seguinte com relação à dança: quando dançamos primeiro com o rosto e todo o complexo emotivo que faz parte desse rosto. Depois é que dançaremos com os braços, as mãos, gesticulação e, por fim, com as pernas. As pernas e os pés são os últimos nessa história. Mas, infelizmente, alguns bailarinos entendem que primeiro pernas e pés. E não é bem assim. Então, a partir do momento que você transcende essa situação e passa a entender que o nosso complexo comunicativo, ele está aqui na primeira metade do nosso corpo. Aliás, na verdade, nós poderíamos dividir em três, não? É do tronco até o topo da nossa cabeça, da metade do tronco que foi dividida até as pernas e pés. O mais importante em uma narrativa é justamente essa primeira metade. Se ela é importante numa dança, imaginem numa narrativa. Numa narrativa em que estejamos visando complexos educacionais. Essa narrativa vale para tudo? Vale para tudo, para uma aula de física, de história, de matemática, de português. Professores que se sensibilizam para uma expressividade maior conseguem conduzir os seus alunos para uma atenção igualmente maior. É óbvio que a apreensão dos conteúdos e o elemento criatividade também pode se dar de uma forma um pouco otimizada, não é? Então, exatamente com relação a isso, é que agora eu peço a vocês que, caso tenham aí à disposição um espelho, se olhem nele. Se olhem nele, mas quando a gente se olha no espelho, a gente tem um problema muito sério. Lá vem a estética novamente. A gente vai se olhar no espelho no seguinte sentido: como é que eu estou esteticamente? Será que o meu óculos está correto? Não tem nada de errado nos meus dentes? Meu cabelo está penteado? Como é que está aqui o meu lenço? Está tudo certo? Então eu estou representando bem essa figura? Ótimo! Como se fosse uma foto do século retrasado para a memória da família, não é? Aquela coisa. Pelo amor de Deus, não, apaguem tudo isso. Olhem-se no espelho, pelos olhos, em primeiro lugar. Tentem sorrir para vocês próprios. Ah, mas Marília, vocês poderiam me dizer, que absurdo. Eu sorrio, eu não tenho dificuldade em sorrir. Não tem dificuldade de sorrir em público, talvez, porque nós estejamos sorrindo com aquela nossa personalidade social. Mas como somos nós, conosco mesmo, em frente ao espelho? Você sorri para você? Eu tenho certeza que se você fizer isso de maneira bastante velada, só você e o espelho, você sentirá um certo desconforto. E sabe por quê? Porque você não está acostumado a isso. Dificilmente nós temos essa prática diária.
Então eu sugiro a vocês que comecem a ter familiaridade consigo próprios. Marília, eu já tenho familiaridade comigo, eu me conheço, eu sei exatamente quem eu sou. Sabe? Eu tenho certeza que nós não sabemos tanto assim quem nós somos. Não. É bom a gente começar a descobrir. Então, eu acho que um bom exercício para a gente começar é se olhar no espelho e tentar sorrir para si próprio. Façam isso sozinhos, não junto com ninguém. Porque junto com outra pessoa, a gente aciona automaticamente a nossa representatividade social e aí a gente começa a conversar com o outro, justificando as nossas ações. Olha, imagina que eu ouvi uma maluquinha dizendo que eu tinha que sorrir para mim no espelho. Como pode isso? Meu Deus, que loucura! Não é nada disso. Você não tem que justificar nada. Você tem apenas é que tentar. Olhe-se no espelho e sorria para você. Já é um bom começo. Um detalhe importante nesse contexto todo é que a partir do momento que você flexibiliza essas possibilidades com você mesmo, você vai percebendo aos poucos que você vai se soltando. E esse ato de se soltar vai acabar permitindo que você se solte também de uma forma muito mais, plena, muito mais intensa. Eu ousaria até dizer muito mais verdadeira com todos os seus alunos e todas as suas pessoas. Quando eu digo todos os seus alunos e todas as suas pessoas, é no sentido de entender que em cada um dos nossos alunos nós temos uma pessoa diferente. Eles não são todos iguais, os alunos, a massa educacional. Não. Eles são pessoas. Eles são pessoas e são indivíduos em si próprios. Então, quando lidamos com eles, estamos lidando com cada um desses indivíduos dentro do estar aluno. Então, a partir do momento que eu começo a transformar a minha narrativa em contação de histórias, eu posso utilizar esse mesmo processo de contação de histórias para qualificar a minha relação com essas pessoas que estão nos meus alunos, que hoje talvez sejam os nossos alunos, amanhã nossos amigos. Eles vão crescer e estarão conosco. Esse mundo que habitamos, ele é temporal, mas ele é menos temporal quando a gente observa somente a sua essência. E a sua essência é muito mais do que a regência temporal que observamos em relógios e calendários e documentos e petições e... Chega, não. Vamos focar aqui naquilo que é importante, na passagem daquilo que queremos. Bom, temos o olhar, temos o sorriso, temos a voz, temos a gesticulação, temos os maneios de corpo. E por falar em corpo, eu volto aqui no seguinte. De novo, a questão estética. Ah, mas eu tô gordinho, eu tô magrinho, eu sou desengonçado, eu tenho um problema. E daí? A maneira como as pessoas nos veem é muito, mas é muito menos, é infinitamente menos importante do que a maneira como nós nos vemos. Por isso que eu pedi para que vocês fossem ao espelho, se observassem e sorrissem para vocês próprios. Então, o que importa de fato é a maneira como nos vemos. E se estivermos bem conosco mesmo, nós teremos a capacidade de termos uma boa narrativa. E ter uma boa narrativa é fundamental. Eu gostaria de inserir um outro elemento aqui, para que não ficasse receita de bolo, né? Eu acho que cada um vai ouvindo e vai adequando e adaptando.
Mas quando a gente fala de uma narrativa, tem um elementozinho fundamental, que é a questão da temporalidade. Não é aquele tempo, não, visto de maneira mais filosófica, não. Eu falo do tempo necessário. Quando eu estou num processo narrativo, automaticamente eu devo entender que eu estou narrando para alguém, certo? A partir do momento que eu narro para alguém, eu devo entender que o processo da transmissão dessa narrativa, ela tenha um período. Então é aquilo assim, né? É importante que a gente agora dê os nomes adequados às coisas. Quem narra é o transmissor. Quem recebe a narrativa é o receptor. O elemento que esteja sendo narrado é a essência da mensagem. A mensagem, ela deverá ser codificada, a questão da codificação, em algo que o meu receptor possa decodificar, ou seja, possa compreender e promover o processo de assimilação. Mesmo que ele não concorde, primeiro ele precisa compreender para depois discordar daquilo. Se ele discorda antes de compreender, não houve comunicação. Então, para que eu complete esse processo de comunicação, é preciso que eu use a linguagem do meu receptor. Quem é o meu receptor em uma sala de aula com pessoas, alunos de 5, 10, 12 anos? São crianças e jovens na pré-adolescência. Eu estou tomando apenas um exemplo, hein, pessoal? Poderia ser qualquer um. Poderia ser uma educação acadêmica, universitária, não importa. Eu estou aqui apenas utilizando um exemplo. Se eu estou falando para crianças e jovens, eu devo adequar a minha linguagem a eles. Muitas pessoas entendem, e vocês vão de refletir comigo sobre isso, que ser comunicativo é ser despojado, é ser livre, é ser alegre. E aí passam a cometer problemas muito graves, como, por exemplo, falar errado. Eu preciso falar errado para ser despojada, alegre e comunicativa? Não, muito menos para alunos, pessoas que estão no momento de ser um aluno. Eu estou ensinando. Eu não preciso me valer, de palavras de baixo calão para isso. Ah, mas lá na minha casa todo mundo fala palavrão de forma muito livre. Eu não tenho nada contra o palavrão, muito pelo contrário. Palavrão mesmo, como dizia um professor, são palavras, né, extremamente extensas, né? Fenomenologia é um palavrão. Nossa, quantas sílabas tem? Fenomenologia, 7. Ai, que palavrão. No entanto, não é necessariamente a palavra, brincadeiras à parte, por favor, não é a palavra que estejamos dizendo, mas sim o seu significado. E a maneira como entoamos esse significado. Então, não precisamos nos valer de palavras de baixo calão. Terceiro ponto, eu não preciso, de maneira alguma, interromper o outro no momento da sua fala para poder dizer o que eu penso. O que eu penso não é verdade absoluta. O que eu penso é o que eu penso. Eu posso me manter fiel a esse pensamento, mas eu não tenho o direito de interromper o outro enquanto ele esteja no processo de pensamento dele, mesmo que seja equivocado. Então, me comunicar com ele para que ele possa efetivamente conseguir entender que essa comunicação
é fundamental nessa base amorosa, é uma arte que deve ser pensada e exercitada constantemente, diariamente. Eu estou vendo algumas pessoas aqui se comunicando, né, através do nosso chat. Muito obrigada, pessoal. Eu não consigo responder para vocês agora, mas muito obrigada e bem-vindos. Continuando aqui, então, o nosso quarto aspecto fundamental. Eu não preciso subir o tom da minha voz para poder me comunicar mais e melhor. Quem grita mais se comunica mais e melhor. Ei, você aí, viu? Olha, para com isso. Não é assim. Eu tive uma professora que, quando queria obter o silêncio da sala com os seus alunos, ao invés de sair gritando, ou então o famoso, né? Que a gente faz mesmo, não adianta, é da natureza humana, né? Externalizar essa necessidade de pedir silêncio, ainda mais em sala de aula, e eu compreendo isso perfeitamente bem. Mas como ela obtinha esse silêncio? Muito simples. Ela parava de falar, se posicionava à frente da sala como um todo, colocava as mãos nos bolsos do seu jaleco, olhava para a turma séria, plácida, tranquila e de forma muito intensa, e não dizia uma única palavra. A classe levava um tempinho para ir percebendo que tinha alguma coisa estranha ali, mas aos poucos o silêncio ia se fazendo. E quando o silêncio se fazia, ela dava continuidade àquilo que ela precisava falar, à sua mensagem propriamente dita. Às vezes, o processo de comunicação, ele é trabalhado diferentemente pela mídia. E aí a gente entende que numa narrativa a gente possa utilizar esse processo de comunicação, que são mídias às vezes contaminadas por uma série de quesitos. Quesitos políticos, quesitos artísticos até específicos, eu diria. Não é? Trejeitos e falas que vão, como é que eu diria, criando um bordão próprio para uma determinada categoria profissional. E não é por aí. O professor, o educador ou o comunicador de uma maneira geral, ele tem que entender que a boa comunicação, ela vai muito além de tudo isso. A gente volta naquilo que inicialmente nós falávamos, os olhos, o sorriso, a expressão facial, as mãos. E aí a gente vai, o tempo, eu estava até me esquecendo, o tempo de compreensão daquilo, que nós acabamos de dizer para o outro que acabou de nos ouvir. E aí a gente vai se perguntando, quando nós falamos, o que é que está por trás? O que é que exatamente nós estamos colocando com a nossa fala? Antes daquilo que dizemos, antes do idioma que estejamos empregando, antes da forma correta de falar. E claro que quando falamos com crianças ou jovens, os termos não precisam ser sofisticados, muito pelo contrário. Aliás, eu diria que para ninguém, a menos que você tenha necessidade de externalizar um termo específico. Eu vou voltar aqui na minha fenomenologia, Se nós estivéssemos aqui numa aula de filosofia, eu poderia falar a respeito do processo fenomenológico. Eu não teria como fugir a isso. Mas, quando estamos falando com crianças ou jovens, podemos usar palavras menos complicadas. E, caso tenhamos a necessidade de uma palavra mais específica, que possamos explicá-la.
Por quê? Muitas vezes a gente subentende que o outro já domine aquilo, mas nem sempre é assim. Então é preferível a gente falar para aqueles que não dominam e os que dominam, né, vão assimilando até um pouquinho mais através da nossa explicação do que deixar no vácuo aqueles que nada conhecem sobre aquilo. Então, quando forem acusados de serem prolixos, lembrem-se, é preferível ter uma explicação um pouco mais expandida do que menos expandida, retrógrada, e aí o nosso aluno, a nossa pessoa aluno é que fica no vácuo. Não, sejamos prolixos, não? E com alegria. Acho que um dos pontos principais da nossa narrativa, da nossa contação de histórias, é a alegria. Vocês poderiam me dizer assim, mas Marília, a alegria é um estado de espírito. Faz parte? E como faz? E por que faz? Porque quando a gente olha nos olhos, a gente está dizendo quem a gente é e quem nós estamos naquele momento. Quando a gente conta algo com alegria, isso é muito diferente do que quando a gente conta com tristeza. As pessoas se afastam da tristeza. Por quê? Porque elas não se identificam com ela, mas elas se aproximam da alegria, porque ela é facilmente identificável. E é tão bom a gente estar perto de quem está alegre. Eu não falo da alegria debochada, não, de forma alguma. Aquela alegria que ri de tudo, irônica, não. Eu falo da alegria plena, da alegria genuína. E vocês poderiam me dizer, mas Marília, me desculpa, vai, não rola, né? Como dizem os jovens, não rola. Por que não rola? Porque a gente vive num mundo cheio de guerras, uma série de problemas. Eu tenho os meus problemas, eu tenho várias questões aqui que não me permitem ser alegres. Que não me permitem ser alegre. Aí eu pergunto assim para você, e o que é que você tem que te permite ser alegre? Se a gente olha para aquilo que não esteja tão bom quanto a gente gostaria, a gente perde a chance de olhar para aquilo que nós temos. A alegria não é um estado de espírito que acontece porque ela acontece apesar de. Então, apesar de não termos o salário que gostaríamos, apesar de não termos o emprego dos sonhos, apesar de não termos dentro das nossas famílias uma condição um pouco melhor, apesar de não estarmos felizes com o país, com a cidade, com o mundo, com os amigos, com os companheiros. Mas o que é que você tem para se sentir feliz? Eu não quero cair num lugar comum de usar o termo gratidão, mas ele cabe. Hoje o termo gratidão tem sido usado de maneira ampla. Eu acho ótimo, porque quando você se sente grato, você se sente feliz. Mas é uma felicidade que vai além. É uma felicidade que a gente encontra quando a gente busca a criança que habita em nós. Eu vou mais longe. Quando a gente busca o aluno que habita em nós. Sim, porque somos todos alunos. E como somos alunos? Somos alunos constantemente da vida que nos cerca. Será que nós sabemos tudo? Eu não me refiro ao conhecimento pronto, ao conhecimento enciclopédico. Eu me refiro ao conhecimento da existência. Será que sabemos tudo? Conhecemos tudo? Não, de forma alguma. Então, quando a gente se coloca como aluno da vida, a gente ganha tanto e aprende tanto. A cada instante, algo novo está acontecendo. E quando você ganha aquele entusiasmo típico de um aluno que esteja aprendendo algo novo,
automaticamente a felicidade transborda e você não consegue contê-la. E muitas pessoas olharão para você e dirão assim: nossa, você é uma pessoa alegre. E você pode contar esse segredo, que não é segredo para elas. Eu não sou alegre, eu sou um aluno. Eu sou um constante aluno. O Rubem Alves, como todos obviamente devem conhecer, ele tinha 2 livros, 2 livrinhos assim pequenininhos, mas fantásticos. Desde quando a gente vê um livro pela quantidade, não é? Eu sempre digo isso. Ele, num dos livros chamado Conversas com quem gosta de ensinar, e o outro, exatamente no mesmo teor, era Conversas com quem gosta de aprender. Ele dizia que quem ensina aprende muito e quem aprende está ensinando. Há uma troca invisível que nós não conseguimos ver, mas ela existe, ela está ali. É como o vento, nós não vemos o vento. O vento mesmo, nós não enxergamos, mas nós enxergamos os seus efeitos nas copas das árvores, nas flores, nos juncos do campo. Quando se curvam para esse vento, quando dançam a esse vento ou a essa brisa. Essa relação ensino-aprendizagem, ela vai acontecer especialmente porque o professor se colocou como um aluno. E o professor que se coloca como um aluno, ele consegue ensinar muito mais. E como consegue ensinar? Às vezes eu vejo em algumas universidades aí os protocolos para monitoria. Por que monitoria? O que é a monitoria? O monitor nada mais é do que o assistente do professor. E por que os alunos muitas vezes procuram um monitor do que o próprio professor? Pela falta de tempo do professor? Não. Pela identificação com o monitor que é também aluno. Quando o professor, nós não temos um sistema de monitoria, né, em outros níveis, só na universidade, né, em períodos ou níveis de ensino médio, nós não temos, acredito eu, não sei, até depois, né, o pessoal aí mais ligado a tudo isso pode nos esclarecer, mas eu acredito que para a educação básica não exista. Mas o professor é um monitor, o professor é um monitor, é o amigo, é o professor. E ele é todos ao mesmo tempo. A alegria, essa alegria que vem apesar de, e vem de dentro. Ela é uma usina que nós temos. Basta que a gente descubra onde é que está a chave disso. Eu tenho certeza que a gente pode descobrir. E as narrativas, elas nos ajudam. Agora, eu vou contar para vocês uma outra coisa. Quando a gente processa essa narrativa numa sala de aula, perfeito. Mas para que a gente tenha liberdade de processar essa narrativa numa sala de aula, é importante que a gente aprenda a processar essa narrativa primeiro conosco. Então, contem muitos causos, como diriam os nossos antigos avós, não é? Os causos de família, né? Os causos que aconteciam ali nas fazendas, né? Em que trabalharam os nossos avós, bisavós, porque toda a nossa origem, se a gente parar para pensar, é agrária. Antigamente eles não ficavam no TikTok, né? Eles iam para a beira do fogo, violão, músicas e causos. Até há alguns anos, o Rolando Boldrin, que virou apresentador, mas antes, né, nos anos 60 e 70, ele era ator e dos bons, ele teve um programa, Viola, Minha Viola, eu acredito que era este o nome.
no qual ele, além das músicas, também contava causos. Ele e a Inesita Barroso tiveram, eu acredito que o mesmo programa, ou muito próximos disso. Enfim. Será que a gente tem conversado ultimamente? Nós temos exercido a capacidade de diálogo? Como é o nosso diálogo? E uma vez em diálogo, será que nós contamos casos e histórias e narrativas? Nós nos preocupamos com o tópico de narrativas? Ou narrativa é algo que a gente usa apenas com os nossos alunos em sala de aula? Eu acho que a gente pode estender. Narrativa é algo que a gente vai usar sempre, o tempo todo, para todos. E quando a gente estiver narrando alguma coisa, que aquilo venha do fundo do nosso coração. Como hoje fez a MC, a Auri, a Bia e a Ana Paula. Eu senti que muito antes daquilo que foi preparado para ser dito, as meninas falaram com o seu próprio coração. Isso é narrativa. E é isso que importa. Nós nos comunicamos muito pouco. Não, Marília, não! Estamos na era das comunicações, satélites espalhados para todo lado, Starlinks melhorando a nossa relação com a internet, várias redes sociais. E você diz que nós nos comunicamos muito pouco? Sim, eu digo muito pouquinho. A gente precisava se comunicar mais. Porque a comunicação vai muito além do que tudo isso. A comunicação é, voltando aqui ao começo da nossa conversa, olho no olho, o sorriso, um maneirar de cabeça, mãos postas, uma vez, não é? Que a gente não possa se tocar pela distância que a pandemia imprimiu a todos nós, a todas as relações. Eu não gostaria de entrar no mérito, da questão sanitária, por favor, mas observando apenas que a gente pode manter a comunicação se mantivermos o nosso coração na nossa boca e a nossa alma nos nossos olhos. Isso é possível. Que a gente possa encher o nosso peito de alegria, e se lembrar de que, junto com essa comunicação toda, junto com a nossa capacidade de colocar essa comunicação em andamento, está também o nosso amor, estão os nossos princípios, está a nossa ética. Eu sempre penso que você pode se comunicar, seja através da internet, como nós estamos fazendo, seja de maneira interpessoal. A partir do momento, não importa como, não importa o processo pelo qual você se comunique. O que vale é que você não perca, jamais, a possibilidade de colocar pelos olhos aquele que você realmente é. E jamais tenha receio de quem você é. Você é da forma como a natureza te fez. Lindo, maravilhoso, especial e único. Eu costumo dizer que quando a gente acorda pela manhã, a gente deveria dizer para si mesmo: oba, acordei. E agora? Café. E vamos ao café. Opa, deixa eu parar no espelho. Joga aquele beijo para você gostoso. Porque você é alguém. E a gente se despreza muito, a gente se trata muito bem, preocupando-se com as doenças. E aí vamos ao médico, vamos ao dentista e vamos ao esteticista. É cirurgia plástica, é não sei o que no cabelo. Mas nós nos tratamos bem.
pela nossa alma? Nós tratamos bem da nossa alma? Sim, eu trato, eu tenho a minha religião, eu frequento as comunidades da minha religião. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando da sua alma, dos momentos de intimidade que você tem com a sua alma. Sejamos nossos melhores amigos e recuperemos a intimidade que temos com as nossas almas, porque aí a nossa narrativa será fluida, será fácil. E lembrem-se, o que os nossos alunos, pessoas, esperam de nós é que eles possam se identificar com o que nós temos de melhor. Nossa alegria, nosso amor, nossa capacidade de influenciá-los pelo bem, por aquilo que seja bom, por aquilo que seja ético. E para isso, não há idade. Eu gostaria muito, imensamente, de agradecer a presença de todos até agora e de lembrá-los de que sempre estaremos aqui à disposição para o que precisarem, o que quiserem, conversar conosco. Esse é o nosso primeiro seminário de muitos que virão. E assim, eu encerro aqui a minha transmissão, mas deixando o meu coração aqui com cada um de vocês. Eu não os vejo, mas por certo estão me vendo e estão me ouvindo. E engraçado, uma característica, eu posso não vê-los, não escutá-los, mas eu os sinto. Isso é fácil. A gente se sente, ainda que seja através de uma câmera. Então, vamos ficar todos muito bem e vamos para a nossa próxima atração. Eu costumo chamar de atração porque quando alguém fala sobre um tema, alguém se entrega a esse tema. Então, vamos aguardar a chamada para o nosso próximo palestrante. Um beijo imenso para todos vocês e vamos em frente.